que acabou agora há pouco. Vitória, aí sim, do Palmeiras em cima da Inter de Limeira. Começou perdendo logo aos 3 minutos do jogo. E aí buscou a virada e no finalzinho toma um empate também, vira o jogo por 2-1. Sofre um empate, 2-2, e no finalzinho do jogo, 3-2, suficiente para o Palmeiras conquistar o resultado. Um bom resultado, Alex, um time que começa a ter algumas também soluções, talvez, ou algumas opções, seja a melhor palavra para o Abel pensar ao longo da temporada. Hoje não tinha o Gabriel Menino, mas já teve o Piquerez, por exemplo, de volta ao time, né? E assim, o Palmeiras jogando em casa, lógico que vai ter essa força ainda maior. A Inter de Limeira é um dos times que se organizam bem nesses paulistões e hoje também, no primeiro tempo principalmente, ele ofereceu uma dificuldade para o Palmeiras. E toda essa dificuldade para esses times grandes é questão de você quer vencer, mas é também treino de luxo para tudo que vem pela frente, né? E nesse segundo jogo já o Palmeiras ele teve muito mais sua cara, né? Aquela maturidade, um nível de jogo de equilíbrio muito grande. De uma maneira, eu procurei prestar atenção muito no Aníbal Moreno para ver como que ele ia funcionar nisso e parece que já está no time, realmente entendendo tudo. Ontem a gente falava sobre ele, né? O Pedro Moreno destacava que para ele será o titular da posição, possivelmente, né? E hoje acabou começando o jogo nesse início de temporada. Mas pode observar, por exemplo, as contratações. O Alex falou do Bruno. Hoje ele começa o jogo como um atacante mais aberto, mas muitas vezes flutua pelo meio, né? Traz o jogo mais para o meio do campo e aí o Piquerez é quem abre pela esquerda. Enfim, a gente tem uma movimentação interessante dele para observar, até como o Abel pode utilizá-lo em determinadas partidas, né? E o Abel sabe muito bem gerir o elenco, as peças que ele tem. Óbvio que ele está conhecendo o Bruno, está conhecendo o Caio, está conhecendo o próprio Aníbal Moreno, que hoje fez um partidaço, inclusive. Dá para destacar como um dos melhores jogadores do Palmeiras em campo, o Aníbal. Mas o Abel, ele sabe extrair dos jogadores as características que ele julga melhor e como ele pode modificar esses jogadores em campo sem fazer uma modificação com substituição. Então, por exemplo, o Alex falou que o Palmeiras desfez da linha de 3 zagueiros, mas ainda assim segura o Marcos Rocha para fazer uma saída de 3. Então, se por algum acaso o jogo pedir que o Palmeiras faça uma linha defensiva com 4 jogadores, ele não libera tanto o lateral esquerdo, segura um pouco mais o Piquerez, faz uma composição com jogador de velocidade, pegando ali um pouco o corredor pelo lado esquerdo. Então o Abel ele começa a ver esses novos jogadores, entender as características dele e começar com a rotina de treinamento a fazer essas modificações que ele sabe fazer na equipe, sem ter que fazer alteração de titular e pegar algum jogador do banco. Então o Palmeiras começa a ter uma forma, voltando à forma, começa a ter uma forma de início de temporada, mas óbvio, qualquer análise que a gente fizer em início de temporada, principalmente de qualquer resultado, isso serve para Palmeiras, serve para o Botafogo, serve para o Corinthians. Essa análise ela tem que ser um pouco mais cautelosa, porque é um início de trabalho. Não dá para ser permanente, é óbvio que não, né? A gente é tudo precoce, mas a gente fala em cima daquilo que está acontecendo. O Palmeiras, sobre a questão de um 9, eu acho interessante, lógico que se encontrasse no mercado. O Rony entra no segundo tempo e faz um gol na característica dele, daquele lançamento já no final da partida. Então as armas o Palmeiras tem. O que o Palmeiras traz e que eu acho que toda equipe ela tem que ter, que é sobre, eu acho que o futebol é feito sobre equilíbrio, né? Na hora que você está sem a bola, se eu vou marcar alto, médio ou baixo, eu consigo todos os setores se ajudarem. Você não tem praticamente um ponto que seja muito fraco para você, de repente, para você que vai jogar contra o Palmeiras, você tem que ter um jogo consistente. Porque o Palmeiras tem muitos momentos que ele te encaixa individualmente e ele vai bem. Tem momentos que ele joga muito mais por zona e ele vai bem. Tem momentos que, de repente, ele tem os 3 zagueiros, ele pode liberar os laterais. Então ele consegue ter uma cara de um treinador, de um time bem treinado, muito bem orientado, que é o que eu acho que todo mundo quer e deseja para os seus times. Lógico que você tem as peças que conseguem executar isso muito bem, mas a Inter de Limeira, ela, pelo jeito, ela vai incomodar um pouco os grandes aí. De testar isso, não vai mudar o status do Abel se ele empatar 2-2 com a Inter de Limeira, se ele ganhar de 3-2 com um gol no final. Então são observações pontuais. É melhor vencer do que aquele empate do gol sofrido no final na estreia, mas também não pode ser pautado só pelo resultado. Agora, dentro dessas observações, algumas coisas não funcionaram. A linha de defesa, por exemplo, ela falha para mim no primeiro gol, quando tem um domínio errado e ela não consegue se recuperar para evitar um chute de uma Inter de Limeira dentro da área.
E depois o passe do Everton, o domínio do Gustavo Gomes, meio que a atrapalhada do pênalti, isso pode ser observado. Quer dizer que a tônica do Palmeiras em 2024 vai ser um time que vai sofrer na defesa? Não, até porque os times do Abel são sólidos, mas acho que as coisas estão sendo testadas. Pontualmente, a gente pode olhar uma coisa ou outra. O placar não pautaria, eu acho, o debate. Pelo menos venceu. Geode, para te dar boa noite, a gente já entrar no debate aqui a partir do teu destaque, em cima de tudo que já foi dito, talvez pudesse sofrer menos defensivamente diante dessa solidez já construída em temporadas anteriores, ou será que é um lugar tão bem definido que o Abel hoje está olhando para outros espaços do campo que sabe que vai precisar corrigir ao longo da temporada? Então, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. Respondendo a sua pergunta de cara, eu acho que não. Não é que ele está muito bem definido e que está tudo certinho, até porque eu acho que assim, a gente analisa os primeiros jogos da temporada de 2024, esses primeiros jogos do estadual, muito sob a lembrança do que aconteceu na reta final da temporada passada. E é bom que se diga, o Palmeiras foi o campeão brasileiro com muitos méritos ofensivos, mais ofensivos do que defensivos. Eu acho que assim, já não era no final da temporada passada, apesar da mudança do Abel, né, que passou a jogar com 3 zagueiros, já não era um time tão seguro como a gente já tinha visto em outros momentos do trabalho do Abel. Então, já é uma questão que certamente o Abel sabe que tem a evoluir. Da mesma maneira, ofensivamente, a gente sabia que o Palmeiras, quando perdeu o Dudu machucado, passou a sofrer muito ofensivamente por não encontrar uma peça para substituí-lo. Então, eu acho que o Abel também começa em busca dessa solução, que não foi encontrada. Não foi encontrada nem mesmo na temporada passada, apesar do título brasileiro. O título brasileiro vem porque o nível de atuação do Endrick lá na frente foi algo... É um absurdo. Absurdo e espetacular. E uma colaboração especial do Botafogo. Com a colaboração do Botafogo, claro, mas assim, olhando para os méritos do Palmeiras, acho que o principal foi o nível de crescimento do Endrick na reta final de temporada. O Palmeiras não tem, como muita gente diz, o Dudu e o Endrick no seu ataque. O Palmeiras terá na temporada o Dudu ou o Endrick. Um vai até junho, o outro provavelmente a partir de junho para frente. Então é um ou outro. E o Abel vai ter que continuar buscando as soluções que eu não acho que ele tenha encontrado com o Breno Lopes, o Rony tinha caído de... Então eu acho que assim, ele está buscando essas soluções. É claro que seria muito legal para o Palmeiras que um desses atacantes jovens, pode ser o Luiz Guilherme, pode ser o Estevão, pode ser o Meia, o John, pode ser o Flaco Lopes, que um desses caras despontassem logo de cara. O Bruno que acabou de chegar, o Bruno Rodrigues que acabou de chegar. Seria muito legal para ele que 2, 3 jogos, um primeiro cara aí começasse a comer a bola para você já ter uma indicação de quem vai jogar e de quem até pode ser titular, por exemplo, na Supercopa contra o São Paulo, porque não vai ter o Endrick. Então, eu acho que ele está buscando aí as soluções, mas por enquanto não me parece que tenha encontrado. Jean, e até sobre essa inconsistência defensiva que você falou, nesse contexto, nesse começo de temporada, para o Palmeiras a melhor notícia é o Aníbal Moreno. Porque é um cara que pode dar um equilíbrio no setor, ele já fazia esse trabalho no Racing, é um cara muito dedicado na marcação, hoje contra a Inter de Limeira novamente, roubadas de bola, e o principal dele, que é um primeiro volante que tem um índice muito alto de acerto de passes. Hoje foi 85%, número bom para um cara que joga nessa posição, e muitos passes para frente. Então, com um pouco mais de equilíbrio, um cara que guarda mais a posição, em comparação ao Zé Rafael, que é um cara que foi só vindo para trás no campo, voltando, o Aníbal Moreno se encaixou muito bem, já tinha entrado bem contra o Novo Horizontino, hoje contra a Inter de Limeira, um jogo para mim muito consciente, um jogo interessante que mostra que o Palmeiras pode... É difícil imaginar o Aníbal Moreno, chegou, vai jogar com o Abel, a gente sabe que o Abel tem essa coisa da hierarquia, jogadores mais antigos no elenco, tem uma concorrência alta ali, o Richard Rios, jogador que se destacou também na temporada passada, o Gabriel Menino está voltando, mas eu vejo que o Aníbal, pelo nível de atuação nos 2 primeiros jogos, tem condição de furar fila nessa briga e, de certa forma, ajudar o Palmeiras a resolver um problema que acaba expondo a defesa. Se tem uma inconsistência no meio-campo, naturalmente a zaga, seja com 3 ou mesmo
uma linha de 4 vai sofrer mais e o Aníbal pode ser essa peça de equilíbrio. Quando eu coloquei a questão de já conhecer essa defesa, eu pensei mais nas peças do que efetivamente do desempenho. Porque o que eu quis dizer é o seguinte, eu não vejo ele fazendo grandes alterações de peças ali. O Gustavo Gomes é um zagueiro titular da temporada. O Murilo é um zagueiro titular da temporada, embora não tenha começado o jogo de hoje. O Piquerez é o lateral esquerdo dele. O lateral direito dele, ok, ele usa o Mike ali dobrando a lateral, mas é o Marcos Rocha. Do meio para frente, ele ainda vai precisar entender como reencaixam essas peças, como o Breler coloca. Definir as peças, né? Perfeito. Eu acho vai que precisar definir as peças. Hoje ele começa em tese com uma linha de 4, mas quando ele tem a bola, uma linha de 3, né? Para marcação dos linhas de 4. E aí nessa linha de 3, por exemplo, o Luan ele cai um pouco mais para a esquerda, o Marcos Rocha faz esse outro cara. O Luan muitas vezes não é o cara da esquerda, em alguns momentos ele é o cara central. Então já é uma mudança, porque você não tem o Murilo por ali. Eu acho que é adaptação também. O Aníbal, eu acho que ele tem uma importância, porque ele, é claro que se falou muito do índice de acerto de passe dele, principalmente no primeiro tempo. Mas também foi um Aníbal que evitou, por exemplo, uma situação pior defensivamente. Sim. Ele, à frente dessa linha de 4, no caso, não de 3, porque de 3 era com bola. À frente dessa linha de 4, ele foi bem também. Então você tem um cara numa posição que você não tinha exatamente um homem de ofício ali, que ele protege, combate e ainda distribui, é um ganho. A ver como vai ser esse Aníbal também, porque a gente está falando do segundo jogo do ano. Né? Ele participa no fim de semana, e hoje é contra a Inter de Limeira. Eu acho que é só para tentar vislumbrar alguma coisa, não parece que foi tudo errado quando a gente fez uma análise aqui, mas é uma boa notícia. Tem muita gente que faz o paralelo com o Atuesta. O Atuesta começou, deu uma boa impressão também nos primeiros jogos, mas caiu. Só que o Aníbal se provou mais num cenário competitivo. Jogava no Racing, disputava Libertadores. Eu acho que assim, a gente tem que relativizar tanto os elogios como as críticas, nesse primeiro, dada a insignificância desses jogos, para falar, falo assim, com todas as letras. Porque são jogos, assim, insignificantes para a gente dizer. É claro que a crença no Aníbal, e eu estou muito de acordo com o Breler, acho que o Aníbal foi o melhor jogador hoje, mas assim, a crença no Aníbal, ela não se dá pelo fato dele ter sido o melhor em campo no jogo da segunda rodada do estadual contra o Inter de Limeira. A crença se dá porque ele foi a principal contratação do Palmeiras. Não dá para 15 dias de treinamento a gente querer... Eu não consigo, e eu me nego a fazer isso, porque eu acho que é uma sacanagem com o torcedor, para falar sério, né? Eu acho que é vender uma grande mentira. Pergunta, Gustavo Gomes é um bom jogador? Jogou bem? Não. Então, alguém quer mandar o Gustavo Gomes embora porque jogou mal hoje? Não. Gustavo Gomes vai terminar a temporada e vai, ao longo dela, ser o leão que é. Então, alguns jogadores precisam de muito mais tempo do que outros que vão... E alguns dão a impressão de estarem adaptados e não estão. Porque o campeonato também depende dos seus adversários, né? O nível é baixo. Não é o nível competitivo que o Palmeiras vai encontrar ao longo do ano. Então, às vezes, você se enrosca nisso. Por exemplo, não dá para responder a pergunta, embora para o torcedor palmeirense talvez seja preocupante a situação do Rony. O Rony é o mesmo que terminou a temporada passada? Porque o Rony chega no momento que vai para o banco. E é muito difícil se desvencilhar do banco de reservas. Você tem o Hendrick explodindo e o Breno ele ganha a posição do Rony. É para ganhar numa situação normal? Jamais. Não. Mas ele entra hoje e faz o gol. Então, quem vai ser o Rony? É o que terminou a temporada passada, cheio de dúvidas, ele mesmo, né? E o torcedor não vendo aquele jogador que inclusive chegou à seleção brasileira. Mas qual vai ser o nível do futebol dele? Não dá para dizer agora. Então, mas é impossível a gente estabelecer esses parâmetros e falar, olha, nesses 10 dias de janeiro, o que vai acontecer em fevereiro, março, abril, é isso aqui. Não. Agora, se tem um cara capaz, com trabalho, com densidade, com anos dentro de um clube, é o Abel. Quer dizer, não existe um treinador, talvez o Voivoda, com mais domínio sobre o que está acontecendo do que o Abel. Não existe. Não tem a menor dúvida. Existe, e por isso a permanência do Abel era essencial para que o Palmeiras... Se imagina na mão de outro treinador hoje. Claro. Outro cara ali sentado. Até porque, justamente, hoje você olha para o elenco do Palmeiras, ele para mim é um elenco muito forte na defesa, muito forte mesmo.
ele é muito forte no meio campo, mas eu não acho que ele seja tão forte ofensivamente na comparação Exatamente. com outros elencos do futebol brasileiro. Se você elencar... E outras versões desse Palmeiras. Até. E outras O versões Dudu, desse Palmeiras, perfeito. o Rony Porque brilhando. Você tinha o Eu acho Dudu, que você hoje tinha o mais Scarpa. do que só Galo e Flamengo, como a gente fez a comparação muito na temporada Isso. passada. Se você pega Mas hoje eu o acho- Internacional, o Perfeito, Fluminense, mas eu acho que tem um- ou até o Dani. São Paulo, Tem um você ponto pra tem mim ali que na iguala. frente Perfeito, Dani. elencos mais Eu fortes. acho que esse é o ponto. Você pode, ofensivamente, você pode comparar e colocar o Palmeiras, inclusive, abaixo do ponto de vista de potencial ofensivo. De potencial ofensivo, porque ninguém sabe o que vai ser o Alário no Inter, embora o Ener Claro. Valencia já tenha entregado o que entregou. As novidades do Fluminense também, que é o campeão sul-americano com atacantes de muita qualidade. Mas tudo bem. Agora, a gente está falando de potencial, de nomes. O Palmeiras tem um grande potencial também, mas a exemplo do ano passado, o Palmeiras parece apostar muito na solução caseira dos seus garotos. Então está apostando no Luiz Guilherme, está apostando no Estevão, e aí alguém pode dizer, bom, o ano passado deu certo. Mas o discurso do treinador no ano passado foi em outra direção. Chega no momento, o Abel fala, precisamos Precisa de agora jogadores trazer prontos. gente que entre e jogue. Ele foi muito claro que continuaria apostando nos Do meio pra jovens, frente, você ainda não viu mas não os jovens como solução. Eles poderiam vir a ser a solução, mas não assim, só molecada. Agora dá a Você impressão... mete uma resposta Não, mas agora absurda, dá a né? impressão que o Palmeiras voltou àquele lance de vamos usar a molecada. Não, e vendeu o Arthur, né, ainda depois vendeu o do- Arthur, porque o papo era outro. Vou trazer gente madura para chegar e falar, ué, o Aníbal Moreno, o cara, futebol maduro, não é só em relação à idade. Claro, né? a experiência. O cara tá pronto naquela idade ali, tá bom, traz e entra e vai jogar. É claro, você pode ter Moreno e Zé Rafael, Moreno, Zé Rafael, Dudu jogando e o Rony na fase de Rony, é outro Palmeiras. Sim. Mas não é esse o Palmeiras hoje. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que esperar. E tem um ponto, Dani, que é fundamental. Assim, é o condomínio. O condomínio é o seguinte, os adversários, a gente não sabe para onde eles vão. O Fluminense vai ser, que é um adversário do Palmeiras hoje. Claro. O Palmeiras é campeão da Libertadores, é um adversário do Palmeiras. Eles lidam nas mesmas competições, né? Eles estão ali. Esse Fluminense vai dar um passo além e vai melhorar, ou é um Fluminense envelhecido com um futebol que vai ser revigorado em 2024, ou ele fica no mesmo patamar ou desce? A gente não sabe. A gente precisa aguardar. O Atlético Mineiro manteve seus principais jogadores, pode trazer um ou outro. Trouxe o Scarpa, O Scarpa, que é uma acrescenta ótima muito. contratação. E o Flamengo? O Flamengo não pode ter a temporada de 2023. Aí cai todo mundo lá. Cai todo mundo. Já é ano de eleição, Então, né? Mas você muda o ambiente competitivo. Sim. O de 2023 foi um negócio surreal. Botafogo disparado, depois todo mundo voltou correndo para o Brasileiro porque o Botafogo estava despencando. Então, assim, é muito difícil prever os outros, porque os outros interferem. O Palmeiras é fruto da competência do seu treinador, do seu ambiente, que é excepcional para o jogador de futebol. Tudo certo, tudo no lugar, não falta, o dinheiro chega no dia certo. O Palmeiras não faz loucura e vende bem. Mas está na hora acho que esse ano o torcedor merece um presente. Galera, Verdão sofreu hoje para ganhar em 3-2, né? No finalzinho o Rony acabou fazendo o gol aí que pôde dar os 3 pontos pro Palmeiras, mas foi bastante sofrível esse jogo, né? Acho que de positivo teve só o Rafael Veiga e o Aníbal Moreno. Aníbal Moreno jogou bastante, jogou muito nessa partida. Conseguiu desarmar, dar passes, fez uma bela partida aí. Uma contratação que vai dar muitas alegrias aí pro Palmeiras, né? E o Rafael Veiga, né? Rafael Veiga sempre decidindo, fazendo os gols, tá indo bem aí nesses 2 primeiros jogos da temporada. Eu achei uma falha do Gustavo Gomes ali, apesar do Everton ter jogado na fogueira pra ele, eu acho que se ele tivesse dado um bico pra lateral, não queresse dominar, não teria saído pênalti. E no primeiro gol também eu achei falha também, e foi igual o Kassad falou aí. Falou que de se preocupar um pouco porque o nível é baixo, tá baixo. O Palmeiras tá meio perdido, né, nas jogadas, não tá conseguindo fazer jogadas que possam sair melhores decisões.
Então eu acho que é de preocupar um pouco mesmo, né? Apesar que os jogos treinos o Palmeiras goleou algumas partidas, mas quando chegou para fazer 3 pontos aí, nós estamos vendo que tá tendo um pouquinho de dificuldade, parece que o time tá desentrosado, né? Então vamos torcer aí que mais para frente o time possa melhorar aí o seu coletivo e que possa dar mais tranquilidade nas partidas, né? E principalmente até a final contra o São Paulo da Supercopa, o Palmeiras consiga se entrosar. Beleza? Esse é o vídeo. Deixa um like aí, dá essa força aí pro canal, tá bom? Se puder também se inscreva, isso vai ajudar demais, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!